Queria ler um texto com você. Nós temos o título da palavra dessa noite. Coloca para mim aqui, fazendo um favor. O título da palavra dessa noite é: não separe a graça da fé. Você pode falar comigo nos três? 1, 2, 3. Ficou bonito, hein? Mas dá para ser melhor, vamos lá? Não. Isso é um erro tremendo. Muitas vezes a gente tem tanta fé e a gente não tem graça. Se você separar a graça da fé, você vai entender nessa noite porque muitas pessoas vivem... E eu estou falando para cristãos, estou falando para pessoas que servem o Senhor. Você vai entender porque muitas pessoas não conseguem avançar nas suas vidas, porque eles separam a graça da fé. A maioria dos crentes só se preocupa com fé, mas aí não dá certo. Mas pastor, falaram que se tiver fé, mas se a graça estiver separada não dá certo. Quero contar uma história para você, eu vou ler o texto. Geralmente eu não leio textos grandes, mas hoje eu quero ler um texto grande aqui, mas é rapidinho, para você entender o contexto do que eu vou te pregar nessa noite. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 21. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque hoje nós temos a nossa ceia, mas não deixar de ser profundo. Gálatas capítulo 4, verso 21 diz assim: dizei-me vós, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Paulo estava pegando pesado com essa igreja, tá? Porque essa igreja começou na graça, depois eles abandonaram a graça e foram para a lei. Isso acontece com a maioria dos crentes. Os crentes chegam na igreja na graça, eles aceitam Jesus pela graça. Depois que eles estão na igreja, eles começam a caminhar pela lei. Aqui acho que não tem mais essas coisas, mas na minha época a gente fazia campanha de 7 sexta-feira para ser abençoado, sabia? Isso não deve existir mais, né? Não existe não. A gente fazia campanha de 7 não sei o que no monte para ser abençoado. A gente começava pela graça, depois a gente se enfiava na lei. E era isso que estava acontecendo com essa igreja. Aí Paulo se aborreceu com eles. Aí Paulo conta essa história para eles. Dizei-me vós, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Até o verso 31. Pois se está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava, outra da livre. Presta atenção que eu tenho que te contar esse texto para você entender a mensagem. Até Abraão existir, não existia nada. Não existia lei, não existia absolutamente nada. O homem pecava, mas ele não sabia que era pecado, porque não tinha nada que dizia que era pecado. E Abraão, ele recebeu uma promessa que ele teria 2 filhos, que ele teria um filho, e ele era velho, estéril, a mulher dele já era velha, e foi passando os anos, Abraão não tinha filho. E Abraão tentou dar uma ajuda para Deus. E a esposa de Abraão também tentou dar uma ajuda para Deus. Aí ele falou assim: olha, já que a gente não consegue ter filhos, vamos pegar Agar. Fala assim comigo, Agar. Fala forte, Agar. Isso. Vamos pegar Agar. Agar era escrava deles. E você tem um filho com Agar. E esse aí vai ser o filho que Deus falou que a gente ia ter, porque ele quis dar uma ajudinha para Deus. Está entendendo o contexto? Por isso que Abraão tem 2 filhos. Só que esse não era o filho que Deus queria dar para Abraão, porque aí botou o nome dele de Ismael. Deixa eu te falar para você, Ismael é um milagre que qualquer um consegue fazer. Ismael é um milagre que qualquer um consegue explicar. Mas Isaac, que é o filho da promessa, é um milagre que não tem explicação. Gerar Ismael é fácil. Agora, gerar Isaac
é um milagre de Deus. Então essa é a história. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra de Sara. Fala assim comigo, Sara. Agar era escrava, Sara era a esposa dele, a livre que fala lá. Continua para mim. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Qualquer um faz milagre na carne. O da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegorias. Porque essas mulheres são 2 alianças. Na verdade, se refere ao Monte Sinai. Ao Monte Sinai, que gera para escravidão, essa é Agar. Então Agar, ela simboliza a aliança do Velho Testamento, da lei, da escrava. Porque na lei nós éramos escravos, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Vamos embora. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, a Jerusalém terrena. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, Sara, e qual é a nossa mãe. Aleluia. Alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta-te e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que a que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Aleluia. Quantos aqui são filhos da promessa? Aleluia. Verso 29. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então presta atenção. O filho da escrava perseguia o filho da livre. O filho da escrava, Agar, ela perseguiu o filho da livre. E é assim até hoje. Quando você prega a graça, você é perseguido por aqueles que são religiosos. Não, isso aí, calma, depois nós vamos explicar. Né? Verso 30. Contudo, que diz as escrituras, lança fora a escrava e seu filho. Faz assim, sai. Porque de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Oh. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim de Sara, da livre. Aleluia. Quantos são filhos da livre aqui? Amém? Oh! Glória a Deus. Que história linda, né? Essa história deu um problema danado. Que Abraão fez esse negócio aí hoje você assiste aí a televisão, você vê guerra da Palestina, é o filho da escrava que está ali até hoje dando problema. Você está achando que eles querem terra? Eles não querem terra. Eles querem destruir o filho da livre. Mas nós não vamos falar disso. Sara e Agar representam 2 alianças. A graça e a lei. As esposas de Abraão representam essas 2 alianças. E Abraão, por sua vez, é um tipo de fé. Então a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Então nós temos Abraão, fala assim comigo, Abraão, fé. Sara, graça. Agar, lei, religião. Esse é o contexto do que nós vamos pregar hoje. Né? Abraão foi justificado pela fé. Lá em Romanos capítulo 1, verso 5, capítulo 4, verso 1, 5. Deixa eu ler isso aqui, depois a gente vai bem para frente. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado nosso pai Abraão segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado favor, mas sim dívida. Presta atenção, até Abraão, ninguém tinha sido justificado pela fé ainda. Então Abraão é o pai de todo mundo. Deixa eu falar a primeira coisa para você aqui. Não tem todas as igrejas que você conhece evangélicas? Fala assim, tem, pastor? Para você nunca ter preconceito com igreja nenhuma. Todas as igrejas evangélicas que você conhece, que aceitaram Jesus, a gente aceita Jesus pela fé. Todas essas pessoas são filhos de Abraão, descendência de Abraão. Não tem crente melhor, crente que tem pai melhor. Não, somos todos iguais, descendentes de Abraão.
Entendeu? O problema não é a descendência, é a mãe. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Vamos lá, mais na frente você vai entender. Aqui em Gálatas, nós vimos que Sara tipifica a graça, Agar tipifica a lei. Agar representa o Monte Sinai, onde foi dado a lei a Moisés. Sara tipifica a Jerusalém celestial, que é livre. Então, você entendendo esse contexto, eu quero ler para você agora o relacionamento íntimo com a graça. Eu quero ler para você agora Gênesis capítulo 20, de 1 a 3. Porque para mim, se eu começasse a ver Gênesis 21 a 3, antes de tirar esse contexto, você não entenderia talvez. Mas Gênesis 20, de 1 a 3. Partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cartes e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Uau! Abraão vai para um lugar. Quando ele chega lá, tem um rei. E ele, com medo de ele morrer, ele fala que Sara, a graça, é irmã dele. Abraão, a fé. Sara, a graça. E eles eram casados. Quando eles chegam no lugar, ele fala assim: não, ela é minha irmã. E o rei falou: então me dá ela para mim. Quando o rei levou ela para o palácio dela, Deus apareceu com ela de noite e falou assim: não toca nela não, porque se você tocar nela, vai dar problema para você. O que aconteceu ali? A graça separou da fé. Abraão, fé. Sara, graça. Naquele momento ali, a graça separou da fé. Abraão mentiu. E nós sabemos que mentir é errado. Agora entenda algo. A maneira que nós vencemos algo errado não é focando no erro, mas crendo corretamente. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, como é que eu faço para vencer um problema da minha vida? A maneira como você vence um problema na sua vida não é focando no erro. Nossa, eu não vou fazer isso, eu tenho que parar de fazer isso. Toda vez que você faz isso, você gera lei. E toda vez que você faz isso, você fica mais forte ainda para fazer. Mas qual é a maneira correta de você vencer um problema? Não é focando no problema, mas crendo corretamente. Porque se você tiver as crenças corretas, sabe, quando você crê corretamente, em algum momento o seu comportamento vai se ajustar de acordo com aquilo que você crê corretamente. Quando você crê em algo correto, sabe, a sua vida vai ser ajustada. As pessoas chegam na igreja com vários problemas, daí um tempo elas falam assim: pastor, eu cheguei aqui com tanto problema, hoje eu não tenho mais vontade de fazer nada. O que aconteceu? Porque a sua crença correta te trouxe libertação. Não se esqueça que Abraão é fé e Sara é graça. O problema que nós vemos hoje é que os crentes reconhecem a graça como parte da família, mas eles não têm nenhum reconhecimento, não têm nenhum relacionamento com essa graça. Eu sou casado com a minha esposa e ela nunca vai ser minha irmã. Eu não posso tratar ela como uma irmã. Hoje na igreja as pessoas tratam a graça como uma irmã. E o grande problema é quando você separa a graça da fé. Abraão separou ali a graça da fé. Quem deixou a graça partir nessa história? A fé, Abraão. O texto diz que Abimeleque tomou Sara, mas Deus interveio e disse assim: se você tocar nela, você vai ser morto. Devolve ela. Abimeleque seria morto porque ele entrou no meio da graça e da fé. Irmão, isso é muito sério. Não foi Abraão que foi tirado de Sara, mas foi Sara que foi tirada de Abraão. Ou seja, não foi a fé que foi tirada da graça, mas foi a graça que foi tirada da fé. É exatamente isso que está acontecendo nas igrejas hoje.
As pessoas estão tirando a graça da fé. Isso tem trazido problemas sérios no meio da igreja. Isso significa que mesmo que falemos de fé, irmão, se fala tanto de fé, se prega tanto de fé, mas as pessoas não crescem, as pessoas não prosperam. Se faz campanha de 7 passos para receber a sua bênção, mas a maioria dos crentes estão com o nome no SPC. A gente fala que vai ter um encontro de casais no final do ano, para você curtir com a sua gata de filé, namorar 3 dias, e a maioria dos crentes fala, não tem dinheiro para ir. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso, somos filhos daquele Criador de todas as coisas, mas a bênção é um ou outro só que está experimentando. Será que eu estou falando mentira aqui? Faz culto de prosperidade, de passos para ficar rico, você vai ver como é que lota. Por quê, pastor? Porque a graça foi separado da fé. Se fala muito de fé, mas não acontece nada. Você pode falar de fé, mas se você falhar na graça, não tem jeito. Mas olha só, mesmo que você não fale de fé, eu prego muito pouco de fé aqui, a não ser que a nossa justificação é pela fé. Mas se a gente falar de graça, as pessoas espontaneamente vão tendo fé. Se você pregar de fé, as pessoas não vão entender graça. Mas se você pregar da graça, espontaneamente as pessoas vão tendo fé. Outro dia, nós estávamos indo numa célula lá em Flechal, e eu dentro do carro conversando com a minha esposa assim, falei, amor, eu acho que não está acontecendo nada no nosso meio, sabe? Eu fico falando de graça, porque não tem outro evangelho para ser pregado, o evangelho das boas novas, mas parece que não está acontecendo nada, parece que as pessoas não está acontecendo nada. Quem é da célula de Flechal aqui sabe o que eu estou falando. Aí eu cheguei lá na célula, abri meu coração, falei, irmãos, eu estou triste. Mas por que, pastor? Porque eu tenho 2 anos e meio que eu estou falando da graça, parece que não está acontecendo nada, parece que vocês não estão felizes, parece que a igreja está triste. Irmãos, nós fizemos força para acabar a célula 11 horas da noite. Amém, Flechal? Todo mundo tinha um testemunho para contar. Pastor, a minha vida mudou. Pastor, eu não tinha fé. Pastor, eu não conseguia vencer meu pecado. Pastor, eu não conseguia fazer isso. Pastor, eu ia para a igreja e eu dormia. Mas agora, pastor, a minha vida prosperou. Porque quando você vai falando de graça, espontaneamente vai gerando fé no nosso meio. Mas quando você fala de fé, que você tem que ter fé, que você tem que fazer, você mata o que Cristo fez. Porque fica na sua performance. E eu não estou falando aqui que você não tem que ter fé. Eu só estou falando que você não pode separar a fé da graça. Se nós falharmos, se nós falarmos só de fé, as pessoas não vão conhecer a graça de Deus. Gênesis, lá no texto que nós estamos lendo, capítulo 20, o verso 4 e 6, a história continua. Se você quiser ficar com sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, nós vamos pregar sobre ela. Gênesis capítulo 20, verso 4 e 6, coloca para mim fazendo um favor. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, vai me matar? Vai matar um homem inocente? Não foi ele mesmo que me disse que era minha irmã? E ela também me disse que ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. O rei se defendeu. Aí Deus respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido que pecares contra mim e não permitir que a tocasse.
Abraão, sabe o que Abraão fez? Abraão mentiu. Mas sabe quem foi disciplinado? Quem foi, igreja, disciplinado? O rei. Abraão, a Bíblia diz que ele se tornou justo, não pela sua obediência. Abraão foi considerado o primeiro justo. Ele não se tornou justo pela sua obediência. Ele se tornou justo pela sua fé, porque ele creu. Abimeleque representa aqui o homem natural, o homem sem Deus. Deixa eu te falar, Deus diz que Ele não vai permitir que Abimeleque toque em Sara. Ou seja, Deus não permitirá que o mundo corrompa e perverta a graça. Abraão mentiu, mas quem estava do lado daquele rei era a graça. E Deus falou assim: não toque na graça. Está cheio de gente tocando na graça. Evangelho fácil, evangelho de enganação, evangelho superficial. Deus falou assim: não toque nela. Sabe o que Deus vai fazer, irmão, nesses últimos dias? Deus vai usar a graça para curar o mundo. Sabe como que era o nosso evangelismo antigamente? Quantos aqui já tentaram evangelizar e nunca? Não precisa levantar a mão não, irmão. Você tentava evangelizar, mas não dava resultado. Você não ganhava vida. Principalmente lá na sua casa. Sabe por que o nosso evangelismo não dava certo? Porque quando a pessoa começava a falar o problema dela, ele falava assim: irmão, você está ferrado, hein? Você vai para o inferno se você continuar com esse negócio. Você está doido. Se o pastor souber disso, irmão, deixa eu falar para você, você tem que ir para a igreja, porque desse jeito você vai para o inferno. Não é assim o evangelismo que a gente fazia? Evangelismo de condenação. Deus vai usar a graça para curar o mundo, sabe por quê? Porque quando o cara chegar para mim e falar assim: rapaz, minha vida está uma merda, estou aprontando para caramba, você vai virar para ele e falar assim: rapaz, isso é sério, tá? Você tem que resolver isso. Mas deixa eu te falar, a minha também não é diferente não. Se não for a graça de Deus na minha vida, vai nós dois para o buraco. O cara não se sente condenado. Aí ele fala assim: mas é sério mesmo? É. Eu também estou lá, mas o que me sustenta não é a minha performance não. O que me sustenta é a graça de Deus. Experimente falar para as pessoas de Jesus sem condenar elas. Caramba, mas não passa a mão no pecado. Caramba, esse negócio seu é sério mesmo, cara. Mas deixa eu falar para você, faz diferença nenhuma de mim. Outro dia eu falei para uma pessoa que estava falando mal de uma prostituta, eu falei: sabe qual é a diferença minha dela? A única diferença minha dela é que Jesus me alcançou, mas se eu tirar Jesus de mim, eu sou pior do que ela. A graça vai curar o mundo, porque o evangelho da lei que está sendo pregado aí não dá mais certo. Lembra quando o leproso veio com Jesus? Jesus foi para o monte, Jesus estava lá no monte orando. Jesus é judeu. Quando ele desce do monte, sabe, diz que o leproso estava ali, Jesus foi lá e tocou no leproso. Mas o judeu não podia tocar no leproso, porque se o judeu trocasse no leproso, ele ficava impuro. E ele não podia viver mais no meio da sociedade. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e ele tocou no impuro. A lei dizia que se ele tocasse no impuro, ele se tornava impuro. Mas na graça, quando o Senhor toca no impuro, sabe o que acontece? O impuro é purificado. A Bíblia diz que aquele leproso, ele foi purificado, porque o puro tocou no impuro, e ele foi purificado. Quando você for sair na rua, quando as pessoas tocarem em você na graça, é eles que serão purificados, não é você que vai ser contaminado. Essa graça vai curar o mundo, essa graça vai salvar o mundo. Deus não quer mais que a gente condene as pessoas.
Ah, se eu pudesse falar tudo aqui, irmão, porque isso é gravado, a gente não sabe, eu não estou a fim de ir para a cadeia agora, não. Lá em off você me pergunta, pastor, o que você ia falar? Aí eu falo para você. Foi uma conversa que nós tivemos, acho que foi lá no campo de futebol sobre isso. A graça, ela é tão poderosa que o pecado não pode te corromper. A graça é tão poderosa que o pecado não pode corrompê-la. Aqueles, sabe, que não têm revelação da graça, eles estão sempre dizendo que a graça vai te levar para o pecado, mas Deus colocou a graça de tal maneira que nenhum homem pode corrompê-la. Abimeleque não pôde tocar em Sara, ninguém pode corromper a graça. Mas a graça, ela precisa estar no devido lugar. Fala assim, a graça precisa estar no devido lugar. Lembra que a história? Abraão, a fé, separou da graça. Gênesis capítulo 2, verso 7. É 20, verso 7, né? Acho que eu passei errado para você aí, mas eu boto aqui, Gênesis 20, verso 7. Agora, portanto, restituiu o homem a sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. Se não a restituíres, sabe que certamente morrerá, e todos os que são teus. Depois se você puder achar aí 20, verso 7, coloca para mim aqui. Deus mandou que Abimeleque restituísse Sara, né? E falou assim, olha, restitui ela, porque ele é profeta. O profeta tinha acabado de mentir. Fala a verdade. Você vai num profeta mentiroso? A Bíblia arrebenta a gente, não arrebenta? O profeta tinha acabado de mentir, falando que a mulher é irmã dele. Deus repreende o rei e fala, ó, você vai morrer. Restitui, você foi sincero, tudo bem, você não tocou, mas devolve, porque você é do mundo, você não pode tocar na graça. Devolve, senão você vai morrer, porque ele é profeta, e ele vai interceder por ti, e viverás. Se porém não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, e tudo que é teu. Uau! Essa é a hora de falar, uau! Você está doido? Você é doido. Deus mandou restituir, entenda. A postura de muitos crentes hoje é a mesma de Abimeleque. Sara, ela ia ser só mais uma das mulheres do rei. O rei Salomão tinha quantas mulheres? 490? Não sei como que aguentava, irmão. É 1000, né? É isso. Salomão tinha 1000 mulheres. Você está doido? O rei podia ter o tanto de mulher que queria. Sabe o que Sara ia ser para o rei? Só mais uma mulher. E é exatamente isso que os crentes estão fazendo com a graça. Fala, Sara, graça. A graça tem sido apenas um dos muitos ensinos da igreja. Quantas vezes você foi numa igreja, tirando aqui, e você ouviu da graça? Levanta a mão. Ah, sério, irmão? Também não apela. Você não entendeu a pergunta, eu vou falar de novo. Quantas vezes você foi numa igreja, a não ser aqui, que você ouviu falar da graça? Levanta a mão. Misericórdia. Misericórdia. Para você que está sendo gravado, que eu nem sei onde está gravando, 2 mãos levantou. Sabe por quê? Porque assim como Sara ia ser só mais uma mulher do rei, a graça hoje, ela está sendo só mais uma coisa, só mais um ensino das igrejas. A graça, meu irmão, não é um tópico de escatologia. A graça
Não é um tópico lá para você ficar estudando sobre caráter, sobre frutos do Espírito, não. A graça é o ponto central, a graça é o ponto focal, de onde todas as outras coisas são compreendidas. Simplesmente, por quê, pastor? Porque a graça não é um estudo, a graça é Jesus Cristo. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Jesus é a graça. Oh! Não tem como ser igreja e não falar da graça. E isso que Sara ia ser para o rei. Você entende por que muitos crentes não são abençoados? Deus declarará. O texto diz que Deus declara que Abraão é profeta. Deus vira para pastor, o que isso tem a ver com ansiedade? Bota a minha imagem aí, tá? Nós estamos falando da série de ansiedade, hein? Você vai entender lá no final. O texto diz para rei, devolve graça para a fé. Fala assim, devolve a graça para a fé. Porque senão você vai morrer. E outra coisa, pede ele para orar para você, porque ele é profeta. O cara tinha acabado de mentir, mas Deus fez questão de dizer que ele era profeta. Porque uma vez que você é justificado pela fé, Deus te vê como justo, independente das suas obras. Sabe qual é o problema da Crentolândia? Que quando as obras dela não correspondem, elas acham... Você sabia que tem crente que fala comigo assim, pastor, eu preciso me acertar com Deus. Como assim, irmão? Você tem dinheiro para se acertar com Deus? Você tem condições espiritual de se acertar com Deus? Ou você entende que você é aceito, ou você entende que você recebe essa graça de graça, ou irmão, você vai viver no inferno na sua vida. E ele fala assim, ele é profeta, Deus o vê como justo. E aqui é a primeira vez que a Bíblia fala de profeta na Bíblia. Pelo texto, presta atenção, porque isso tem a ver com você. Pelo texto, nós entendemos que profeta, então, é aquele que ora. Fala assim, profeta é aquele que ora. Que ele falou assim, devolve Sara, devolve a graça, porque ele é profeta, e ele vai orar por você. E você vai ser curado, e você vai receber vida. Porque ele é profeta, ele tem influência com Deus. Por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31, presta atenção. 1 Coríntios, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a ser consolados. Todos podem profetizar, porque todos podem orar. Todos podem orar, independente das suas obras. Por quê, pastor? Porque a graça libera fé e cura. Por que as pessoas... Você já recebeu um telefonema dizendo assim, pastor, fulano, vem aqui orar pela pessoa que está doente? Mas por que você não ora? Você acha que a oração do pastor... O texto está dizendo assim, todos podem profetizar. Todos podem orar. Deus nos fez profetas. Sabe, amado? A graça, ela libera fé. Por que ele não ora? Porque ele não conhece a graça. Então ele está sempre debaixo de condenação. Ele sempre fica olhando. Imagina Abraão, Abimeleque chegando para ele e falando assim, ó, Deus mandou devolver sua esposa e falou que você é profeta, você tem que orar por mim. E aí Abraão ficasse com condenação, igual a Crentolândia fica. Não, mas eu menti, eu não posso orar. Você acredita que tem crente que não vem na ceia? Você acredita que tem crente que não ceia?
mesmo depois que ele veio, porque ele está debaixo de condenação. Deus falou para Abraão assim: ora. Ele tinha acabado de mentir, mas quando você entende a graça, você libera a fé e a cura. O verso 14, 15 de Gênesis 20, verso 14, estou contando a história aqui para você. O que aconteceu depois que Abraão orou? Verso 14, coloca para mim. Então, Abimeleque tomou as ovelhas e boi, e servos e servas, e deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Olha só, o cara chega na cidade com medo do rei. E aí Deus faz tudo aquilo que fez. E aí o rei fala assim: tomou as ovelhas e boi, era a moeda da época, e os servos e servas, e deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, e restituiu a graça para a fé de novo. Outro verso, disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, pode pegar o que você quiser. Que loucura, irmão. Abraão foi enriquecido, mesmo depois dele ter mentido. A graça, sabe, ela foi unida novamente com a fé. O texto diz que Abimeleque pegou a graça e devolveu para a fé. Depois que a graça se juntou com a fé de novo, o resultado foi que Abraão prosperou em todas as coisas. Sabe qual é o problema dos crentes? Que eles não prosperam porque eles andam só com fé. A graça não existe. Eles nem recebem ensino disso. Quando Abimeleque juntou a graça com a fé, a Bíblia disse que Abraão prosperou em todas as coisas. O favor de Deus, a bênção de Deus esteve sobre a vida de Abraão. Quantos aqui desejam ser abençoados nessa noite? Você não precisa fazer campanha, você não precisa fazer 7 passos para a prosperidade, você não precisa fazer coach, você não precisa fazer nada, basta você unir a graça com a fé, porque é uma receita infalível, irmão. Quando você une a graça com a fé, o resultado é o favor de Deus sobre a sua vida, aleluia. Fala: eu recebo isso em nome de Jesus. Sempre que a graça é colocada na sua posição, a fé começa a funcionar. Pastor, por que as coisas não acontecem? Porque a graça não está na posição. Quando você coloca a graça na posição certa, a fé começa a funcionar. Irmãos, se eu fosse dar o microfone aqui agora, só para a galera do Uber, irmão. Só para a galera aqui que trabalha com Uber aqui. Teve um período que eu fiquei sem carro, estava reformando, foi uma novela mexicana. E aí eu estava andando de Uber. Irmão, todo Uber que eu pegava, as pessoas chorando e reclamando. Isso aqui é muito ruim, eu não faço nem para gasolina. E não sei o que, teve um cara que a corrida era 20, eu paguei 50, irmão. Peguei o pico, dei 50 reais para ele. O cara era lá de Jacaraípe, me pegou ali pela casa do Roberto, se não me engano, me trouxe aqui 20 e poucos reais, e falei: você vai voltar para onde? Para Jacaraípe. Eu dei 50 para ele. Falei: toma. O cara chorou tanto. E eu vou olhar os Uber da nossa igreja, irmão. Irmão, ele só tem cara de dozinha. Mas Deus está abençoando poderosamente. Sabe por quê? Porque quando a graça está junto com a fé, as melhores corridas, os melhores projetos sempre vêm, e a fé começa a funcionar. A fé começa a funcionar no nome de Jesus, e ela se torna efetiva, porque você foi enriquecida com a graça, porque você foi enriquecida com a fé. Então as coisas começam a funcionar na sua vida. Se nesse ano de 2024 você ainda não começou a experimentar o favor de Deus, sabe por quê? Porque você está com a graça separada da fé. Experimente juntar os dois, que você vai ver o que vai acontecer no restante desse ano para a sua vida. Vai explodir em nome de Jesus. Creia nisso.
Aí você separa os dois, você vive com ansiedade, mas não dá certo. Você vive ansioso. Ouça, antes que a cura comece a fluir para a igreja, Deus quer que a graça não seja apenas um tópico da nossa teologia. No dia em que Sara foi exaltada por todos, no dia que a graça for exaltada por todos, o poder de Deus começa a fluir e curar pessoas aqui, sabe, ser abençoado. No dia que Sara foi restituída, sabe, o texto diz que o rei Abimeleque foi curado. Sabe, quando você for para uma célula, quando você vir para esse lugar, comece a exaltar a graça, porque a graça é Jesus, irmão. Isso aqui não é mais um tópico de teologia, não, nós estamos falando de Jesus. As pessoas falaram assim para mim: pastor, você vai pregar sobre a graça até quando? Eu falei: até morrer, porque a graça é Jesus. A não ser que nós fomos para os mormos e escrever outra Bíblia. Nossa, falei. Ainda que um anjo me apareça e prega e me mostre outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja amaldiçoado. Só tem um evangelho, é o evangelho de Cristo. Quando você coloca a graça no lugar certo, sabe, as coisas começam a fluir na sua vida. Abimeleque pegou a graça e colocou de volta com a fé, e a Bíblia diz que ele foi curado. Eu creio que a vontade de Deus para nós hoje, irmão, é uma cura completa, que envolve cura das emoções, envolve a nossa mente, envolve o nosso corpo. O Senhor tem para nós hoje uma restauração completa em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer salvar só a sua vida, Ele quer restaurar todas as áreas. Lembre-se, todos somos filhos de Abraão. O problema é quem é a mãe, Sara ou Agar. Isaac era filho de Abraão, igual Ismael era filho de Abraão. A primeira menção de cura na Bíblia foi nesse texto, Gênesis 20, verso 17. Coloca para mim Gênesis 20, até nesse momento, ninguém tinha sido curado na Bíblia. Verso 17 para mim. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Uau! Abraão orou a Deus e Deus curou a casa de Abimeleque, sua mulher e suas servas. Escute, essa é a primeira menção de cura. E essa primeira menção de cura na Bíblia está relacionada a famílias. A prioridade de Deus é ter famílias saudáveis. Fala assim comigo: a prioridade de Deus é ter famílias saudáveis. Abimeleque e sua casa estava doente. Por quê? Por causa de Sara. Em outras palavras, Sara não estava no lugar apropriado. Toda vez que a Sara, que a graça, não está no lugar de honra, o povo adoece. Irmão, isso é muito sério. Toda vez que a graça não está no lugar de honra, a igreja adoece, a igreja empobrece. Sara não estava no lugar apropriado, por isso eles ficaram doentes. Abimeleque não era doente, Abimeleque ficou doente porque ele colocou Sara no lugar que não era para colocar. Sara representa a graça, e quando ela não está no lugar devido, o povo adoece, a igreja adoece. Ai, vem tanto exemplo na minha cabeça aqui, mas eu não posso falar. Embora o Senhor Jesus tenha provido cura para todos nós na obra da cruz, se eu te perguntar, por que a gente não vê mais cura no meio das igrejas? Simplesmente porque a graça não está no lugar devido. Agora é tudo por meio dos homens. Vai vir um homem aqui poderoso, que quando ele levanta a mão, irmão, cai todo mundo.
Nós vamos ter uma conferência aqui com um homem aqui, irmão, quando o cara fala o céu, quando o cara fala, ele revela CPF, revela tudo. Virou o homem agora. Aqueles que fazem oração por cura, eles precisam entender que eles são justos pela fé e não pela sua obediência. Você não vai curar ninguém, não vai abençoar ninguém porque você é obediente, porque você vai fazer por causa da fé. Abraão havia mentido e mesmo assim ele orou e o Senhor ouviu. Aqueles que oram pelos enfermos, sabe, eles vão ouvir sempre o diabo dizendo assim: se você não entende a graça, você não tem poder para orar, porque o diabo sempre vai dizer para você assim: como é que você está orando pelos outros? Você comeu feijão. Você sabe a do feijão? A do feijão é velha, mas é legal, né? O pastor estava jejuando e a mulher dele fazendo feijão. E o jejum era até meio-dia, não sei, mas o cara não aguentou aquele feijão gostoso, ele foi lá e comeu o feijão. Antes do horário do almoço, ele comeu o feijão. Acabou de comer o feijão, a campainha tocou. Pastor, pastor, a vizinha está endemoniada, vamos lá para você orar. Vai o pastor lá. Quando ele chegou lá, o demônio falou: você acabou de comer, ficar essa barriga cheia de feijão? A maioria cede. Ele falou: com feijão ou sem feijão, estou te expulsando em nome de Jesus, sai. Mas a maioria não entende isso. Sabe, o diabo acusa. Você vai orar pelos enfermos? Olha aí como é que você está a sua vida. Você mesmo não é curado. Como é que você vai orar pelos outros? Se cure primeiro, para depois você orar pelos outros. Veja que a essa altura, Abraão ainda não tinha tido nem o filho dele. Deus usa Abraão para orar para o rei, para eles terem filhos. Só que Abraão ainda não tinha Isaac, não tinha filho. Mas ele orou e as mulheres foram curadas da esterilidade. Sabe, aqueles que recebem oração por cura precisam entender que vão receber pela graça. Tem muita gente confiando no homem. Eu vou lá na casa da irmã do Coque, porque quando a irmã do Coque ora, que mora lá do lado da linha do trem, tá, irmão? Porque lá onde a gente morava é um negócio da linha. O pessoal lá de Flechal também deve se linguajar também da linha. Onde passa trem é assim. Tem uma irmã que mora num barraquinho lá, do lado da linha. Cura tudo. Rafael conhecia lá, né, Rafael? Tanto quem ora, quanto quem recebe a cura, precisa entender que é pela graça, não tem nada a ver com o homem. Sabe, não vão receber porque merecem, mas apenas porque reconhece, sabe, que é pela graça. Nós não merecemos nada de Deus. Tanto o que ora quanto o que recebe oração precisa entender que estão debaixo da graça. Sabe, muitos estão esperando se tornar perfeitos para depois começar a fazer a obra de Deus. Muita gente está se esperando se tornar perfeito para depois orar pelos enfermos. Irmão, se eu tivesse que ser perfeito para estar aqui orando por vocês. Mas Abraão orou quando ele ainda não tinha filhos. Veja o que acontece no versículo seguinte, 21, no verso 1 e 3. Gênesis 21, verso 1 e 3, logo depois que Abraão ora, diz que: e o Senhor visitou Sara, como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado, pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão, em sua velhice, no tempo estabelecido de Deus que lhe falara, e Abraão deu o seu nome do seu filho de Isaque. Até Abraão ter orado, ele não tinha filhos, mas no momento que ele ora, Deus dá Isaque para ele. Em todo lugar que a fé e a graça se encontram, o resultado é alegria. Todo lugar que tem fé e graça junto, a fé e a graça voltou, sabe, o resultado é alegria. Sempre que alguém recebe revelação da graça,
ele se enche de paz e de alegria. Talvez você nasceu aqui nessa igreja, você só ouviu isso a vida toda, você nem tem noção do que eu estou falando nesse momento, mas quem viveu uma vida de lei, quem viveu uma vida sob o jugo do diabo não, da escravidão da religião, sabe, quando ele recebe o evangelho da graça, quando ele entende o evangelho da graça, ele sente paz, sabe? A casa de Deus deve ser um lugar de riso, a casa de Deus deve ser um lugar de alegria, a casa de Deus deve ser um lugar de celebração, a casa de Deus deve ser um lugar de festa, sabe, a casa de Deus deve ser um lugar de milagre todos os dias. Gênesis capítulo 21, do verso 6 e 8, logo depois que Abraão tem um filho, olha que bonito que aconteceu. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo, aleluia. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, uma grande festa. Quando Abraão, a fé, juntou com a graça de novo, o milagre aconteceu, e houve festa, e houve alegria, e houve festejamento naquele lugar, porque quando a graça e a fé estão juntos, milagres acontecem, bênção acontece no nosso meio, amém, amado? Existe paz, existe alegria. A diferença, o problema é que Ismael também era filho de Isaque, de Abraão. No verso 9 e 10, a gente lê isso aqui para a gente encerrar, olha só. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, perseguia Isaque. Disse-lhe Abraão: rejeita essa escrava, seu filho, porque o filho da escrava não herdará com Isaque o meu filho. Sabe o que aconteceu? O filho da escrava começou a perseguir o filho de Sara. O filho da lei começou a perseguir o filho da graça. Sabe, Deus disse que o filho da lei perseguia o filho da graça. E essa palavra original aqui é queria matar, de ódio, com intenção maligna. E até hoje acontece isso. Vocês viram há pouco tempo o que aconteceu? O que está acontecendo em Israel? É o filho da lei que continua perseguindo os filhos da graça. Sabe, amado, você nunca vai ver o filho da graça perseguir o filho da lei, mas você sempre vai ver o filho da lei perseguindo o filho da graça. Esse evangelho que vocês pregam aí, isso é falsificado. Esse evangelho que vocês pregam aí, isso aí a pessoa pode pecar à vontade. Quando Abraão fez o banquete para Isaque, Agar e Ismael, filho da escrava, ficaram com tanto ciúme, que eles queriam matar Isaque. Sabe, e Sara fez um decreto espiritual e disse assim, que o filho da escrava não pode receber herança junto com o filho da lei. No começo eu te falei que todos nós somos filhos de Abraão. Nunca julgue uma igreja, nunca julgue ninguém, porque todos nós somos filhos de Abraão. O problema é qual é a mãe que está educando, a graça ou a lei? E o texto diz que o filho da lei não pode receber herança. Por isso que você entende que tem tantos problemas no nosso meio. Por que as pessoas não prosperam? Por que as pessoas não crescem? Porque elas estão querendo merecer com as suas obras. A graça não precisa da lei para educar ela. Sara não precisava de Agar para educar Isaque. Em outras palavras, a graça não precisa da lei para te educar. Não, nós temos aqui um culto de ensino, irmão. Nós temos um culto aqui de doutrina. A lei querendo educar a graça. Todos nós devemos ser instruídos na graça. Tudo o que precisamos é de graça e fé.
Você quer prosperar, você quer crescer, você quer ter o favor de Deus na sua vida, coloque a graça e a fé junto. Porque quando você coloca só a fé, você quer viver pela sua performance. E quando a sua fé falha, você acha que você não merece. Quando a sua fé não dá certo, você fica oprimido, triste, e você nem para a igreja vem. Nossa, eu apliquei tanta fé para comprar meu carro, não deu certo. Esse negócio não dá para mim não. Eu apliquei tanta fé para ter um filho, mas não deu certo. Eu apliquei tanta fé para comprar minha casa, não deu certo. Aí quando falha, as pessoas ficam decepcionadas com Deus. Porque não adianta você aplicar fé sem a graça. Todos nós devemos ser instruídos na graça. Sabe o que aconteceu com Ismael, o filho da escrava? Gênesis capítulo 21, verso 20 e 21. Gênesis 21, 20 e 21. Olha que interessante, irmão. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Fala assim comigo, flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe casou com uma mulher, né? Ele se tornou flecheiro. Observe que o filho da lei virou flecheiro. Todo aquele que anda sobre a lei se torna lançador de palavras de acusação e condenação, que são na verdade flechas, dardos inflamáveis. Você já viu que quem anda na lei sempre está acusando? Você nunca orou o suficiente. Você não é bom o suficiente. Você não merece. Sabe por que não dá certo com você? Você não tem temor de Deus. A Bíblia diz que o filho da lei se tornou flecheiro. E a Bíblia chama isso de dardos inflamáveis. Mas também é um fato que, por viverem na lei, eles sempre se sentem condenados. Por isso, eles estão sempre condenando os outros. Quem vive na religião, na lei, está sempre condenando. Está vendo aquela irmã cantando lá em cima? Está na carne. Olha a roupa dela. Como é que pode? Nunca vi. Vim para a igreja, líder do louvor, com calça rasgada. Meu Deus, pastor, a pastora, quem vive na lei, está sempre condenando, sempre lançando flecha. Por quê? Porque ele vive condenação. Você está rindo, né, irmão? Se eu estiver falando bobeira aí, irmão, pode falar. Eu não estou pregando aqui não, irmão, só estou contando história. Esse cabelo aí, fiquei brabo com o anjo uma vez, irmão. Porque eu prego sobre essas coisas, porque eu já vivi na lei, eu sei o que é viver na lei, irmão. Mulher não pode cortar cabelo. E tem mais. Cabelo que cai lá no ralo, o anjo pega de noite. Meus ralos tudo entupido. Eu falei, o anjo não vem aqui em casa. Nem anjo a gente merece ter aqui em casa. Guarda numa caixinha lá no céu de ouro. Já ouviram? Eu andei com um rapaz durante um tempo, foi assim, um dos maiores evangelistas que eu já conheci na minha vida. Eu nunca vi um cara tão usado em cura ser abençoado desse jeito. Só que ele era completamente analfabeto, ele não sabia ler, fazia nada. Então, eu era novo, eu tinha uns 22 anos, eu andava com ele. A gente saía com o carro, fazendo nas casas dos outros, orando, fazendo campanha nos morros. Todo dia a gente ganhava 10 vidas, 5 vidas. Ele ia entregando as curas e as revelações, e eu ia nos versículos da Bíblia, né? Tentando fazer parte da caravana, da equipe, né? Eu trazia uma palavra de 2 minutos, ninguém ouvia nada, porque o que valia era as curas.
E a gente ia para um monte junto, a gente fazia as coisas junto. E eu tinha que dormir de calça, aquele monte de coisa, difícil pra caramba. Hoje até dormiria, porque o ar-condicionado fica até gelado demais, mas naquela época, irmão. Aí eu não aguentei. Num dia eu estava de bermuda, ele passou. Desviou? Falei, não, cara, só estou de bermuda. Nunca mais eu pude andar com ele. Quem é da velha guarda sabe o que eu estou falando, irmão. Ele vive debaixo de condenação e está sempre condenando as pessoas. Esse é o sintoma do filho da lei. Toda vez que você encontrar alguém que começar a te condenar, fala, sai daqui, filho de Sara, de H. Sai daqui, filho de H. Eu sou filho da livre. Eu sou filho de Sara. Amém? E olha como é que acaba essa história. Nossa. Gênesis 21, verso 22 e 23. A história acaba desse jeito aqui. Opa. Por esse tempo, Abimeleque, o rei, e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. Mas não era mentiroso? O rei virou para Deus e falou assim, mas eu não sabia, você vai me matar, o cara que mentiu. Devolve, porque a graça não pode ficar no lugar errado. Se você tocar nela, você vai morrer. E ainda vai lá nele que ele é profeta. Agora, pois, jura-me, o rei falou para Abraão, jura-me, aqui por Deus, que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim, que usará comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade que eu te tratei. Aleluia. Abraão chega com medo do rei. No final, o rei está com medo de Abraão. Ele fala assim, Abraão, jura por Deus que você vai me tratar com a mesma bondade que eu te tratei, porque você é profeta, você tem a fé e você tem a graça, vocês andam juntos, e você então é homem de Deus, jura pelo seu Deus, que você vai me tratar com bondade. O rei ficou com medo. Abimeleque viu a bênção de Deus sobre Abraão. Quando as pessoas começarem a ver a bênção de Deus sobre a sua vida, elas vão te procurar e vão te dizer, me ensina o que você tem. Quando as pessoas do mundo pararem de ver os crentes fazendo campanha para ser próspero. Imagina, eu tenho um filho, e o meu filho está lá em casa fazendo campanha para almoçar. O cara entra, abre a geladeira, pega meu chocolate que eu comprei. Outro dia eu ganhei um chocolate aqui, quando eu fui comer na terça-feira tinha acabado. Fizeram um churrasco lá em casa na segunda-feira, lá na minha mudança. Aí acabou de fazer a mudança, fizemos um churrasco. Aí eu fui lá em cima, peguei 2 sobrecoxas assim na geladeira. Falei, vou comer essas 2 sobrecoxas aqui, porque não tinha frango. Botei lá na churrasqueira, lá com o Leandro tomando conta, meu filho. Fui lá em cima. Quando eu voltei, eles comeram o meu churrasco, meus 2 frangos. Só tinha os 2 ossinhos do lado. Sabe quem faz isso? Quem sabe que é filho. Quando as pessoas do mundo começarem a olhar para você e ver que a bênção de Deus está sobre a sua vida, você não vai precisar pregar evangelho para elas. Elas vão te seguir, elas vão atrás de você, porque elas vão querer aquilo que você tem. A graça é o único meio de curar toda a humanidade. A graça é o único meio de ganhar toda a sua família. A graça é o único meio de salvar todas as pessoas que estão com você, amém? Isso aconteceu porque Isaac cresceu. A lei, não era mais necessário. Sabe? E o texto fala assim, por esse tempo. É importante, porque
relaciona os eventos anteriores com o momento que nós lemos ali. Abraão agora passa a ter a terra plenamente, porque Deus falou que ia entregar para ele a terra onde ele pisasse. Por esse tempo, deixa eu te falar, por esse tempo que nós estamos vivendo agora, por esse tempo que nós estamos entrando em 2024, o ano do favor de Deus, sabe, por esse tempo que a maturidade da graça está chegando até nós. Porque quando nós começamos a pregar isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás, as pessoas estavam pensando assim: domingo que vem vai ser outra coisa. As pessoas, será o quê? As pessoas começaram a entender, por esse tempo que você está se tornando maduro na graça, sabe, hoje nós estamos levando ao pleno conhecimento do que é graça de Deus. Por causa disso, amado, nós não somos mais bebês, nós não somos mais crianças, nós estamos nos tornando filhos crescidos, e por causa disso, Deus vai nos entregar a plenitude dessa terra. Deus vai nos entregar as pessoas que estão precisando de Jesus lá fora. Deus vai nos entregar, sabe, a prosperidade para que a gente abençoe o reino de Deus. Por esse tempo que nós estamos vivendo, você recebe isso? Levanta a sua mão. Por esse tempo, eu quero ser profeta da sua vida nessa noite. Por esse tempo que nós estamos vivendo, por essa maturidade da graça, por esse tempo que nós estamos entendendo, eu declaro sobre a sua vida que a bênção de Deus está chegando sobre a sua casa. Eu declaro sobre a sua vida que a herança do Senhor, junto com Isaac, assim como foi com Isaac, ela está chegando na sua vida. Já é tempo de nós entrarmos na posse da herança. Já é tempo de você entrar na posse da sua família. Já é tempo de você entrar na posse das suas finanças. Já é tempo de você entrar na posse da sua saúde. Já é tempo de você entrar nos seus ministérios. Já é tempo de você entrar como profeta de Deus sobre a sua vida, sobre aqueles que estão sobre você. Por esse tempo, Deus está falando conosco nessas noites. Por esse tempo, Deus está abrindo portas. Queria te convidar a você a ficar de pé nessa noite. Então somente coloque a graça no lugar certo. Então somente coloque a graça no lugar certo, junto com a fé. Por esse tempo, sabe, não existe ansiedade. Todo espírito de ansiedade, feche os seus olhos nessa noite. Se você tem desprezado a graça, irmão, você tem desprezado o favor de Deus na sua vida. A Bíblia diz que por esse tempo nós vamos entrar na herança completa de Deus. Abraão entrou na herança completa de Deus. Deus começa a liberar as famílias aqui sendo salvas. Começa a liberar a prosperidade sobre os teus filhos, ó Pai. Deus quer prosperar pessoas aqui para generosidade, irmão. Você não precisa implorar, Ele é seu Pai. Você só precisa entender a graça, seu favor, a fé. Você não precisa andar ansiosos. Você não precisa andar ansiosos com nada. Ore o Senhor nessa noite. Se você sente que você não tem colocado a graça no lugar certo, é por isso que a igreja está doente, é por isso que os milagres não acontecem. Mas em nome de Jesus vai começar a acontecer no nosso meio, vai começar a acontecer nas nossas células, amém, amado? Jesus, Pai, nós profetizamos nessa noite. Você é profeta, começa a orar. Você é profeta, começa a orar. Começa a declarar palavras. Começa a declarar palavras sobre a sua vida. Pai, nós profetizamos a salvação dessa cidade, Senhor. Nós declaramos que ninguém vai ficar para trás, Senhor. Pai, nós profetizamos vida, 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 Senhor. Não me gloriarei em mim. Abre sua boca e começa a profetizar nessa noite. A não ser na minha fraqueza.
saia daqui nessa noite, amado, como uma tocha acesa, porque onde tem a graça e a fé tem alegria, tem riso. Ela me basta com certeza. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Entre no favor de Deus, amado. E quando Nós não colocamos aqui uma frase 2024, o favor de Deus só pro chavão, não. É porque foi uma direção de Deus. Não adianta aplicar fé sem graça. Não adianta aplicar fé se a graça não estiver no lugar certo. Convide Jesus para o lugar certo. Convide Jesus para o centro. Convide Jesus para o centro da sua vida. Você vai ver que toda ansiedade vai sair, toda preocupação vai sair. Comece a rir, comece a sentir a alegria do Senhor no seu coração. Comece a sentir a paz na sua casa. Por esse tempo o Senhor está abrindo portas. Por esse tempo o Senhor está abrindo portas na sua vida. Ela me basta com certeza. Arabaxuri canta, arabaxuri anda, arabasteia. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia! E quando eu me cansar, coloque a graça no lugar de honra na sua vida. Sua força opera. Coloque a graça no lugar de honra na sua vida. Eu sei. E você vai ver os milagres acontecer na sua vida. Eu sei que a sua bondade não tem fim. A bondade de Deus não tem fim. Jesus, eu sei, eu sei, eu sei. Que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Nenhuma acusação mais contra os escolhidos de Deus. Quando eu não consigo, quando estou fraco, hoje estou caído. É aí que o Senhor te sustenta. Me levanta e me encoraja. Você me dá forças, você me respalda. Quando eu não posso, Quando você não pode, quando você não consegue, quando você está fraco, quando você está caído, a graça te sustenta. Você me dá forças, você me respalda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Coloque a graça no lugar de honra. Eu sei que a tua vontade não tem fim. Jesus, eu sei
maravilhosa, ela é maravilhosa. Eu sei que a tua vontade não tem fim, Jesus. Oh! Aleluia! Escute o que eu vou te falar nessa noite. Escute o que o Espírito manda te dizer nessa noite. Porque a graça e a fé estão no lugar de honra aqui nessa noite. Estão no lugar certo que eles devem estar. No centro do Evangelho, no centro das nossas vidas. Porque a graça de Jesus está sendo honrada aqui nessa noite. Eu declaro nessa noite que quando você tomar essa ceia, como profeta de Deus, eu declaro que portas vão abrir sobre a sua vida. Eu declaro que milagres vão começar a acontecer essa semana ainda na sua vida. Eu declaro que a esterilidade vai sair. Eu declaro que a cura vai chegar no nome de Jesus, porque a graça e a fé estão juntos aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa semana ainda, milagres irão acontecer aqui. Nesse momento já, quando você estiver ceando, milagres acontecerão já na sua vida, enfermidades serão curadas aqui, portas serão abertas aqui. Arabassurianda de cantarabashuri cantarabasdé. Arabassurianda arabasdé. Pai, nós oramos por esses elementos. O pão que simboliza o teu corpo, o vinho que simboliza o teu sangue, que o Senhor verteu naquela cruz por nós. Está tudo pago, está tudo pago, está consumado. Não existe mais condenação, não existe mais dívida, não existe mais dívida, não existe mais dívida. A maldição foi quebrada, a maldição foi quebrada.